Como que se deu a sua construção identitária? Bom, Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Beatriz Bueno, sou pesquisadora de multirracialidade no Brasil e hoje eu vou reagir junto com vocês a esse vídeo da Vanessa da Mata no Roda Viva que vocês me mandaram muito e a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes, então vamos lá. eu desde pequena tive um embate, porque eu tenho família, o meu pai é branquelo de olho claro, família inteira dele, e a família de mãe é índio, um pouquinho branco. Gente, logo de cara, a Vanessa já olha para a família dela e ela consegue ver o que? A multirracialidade. Então ela citou 3 componentes que são vistos socialmente pelo conceito de raça como raças distintas, né? Esse conceito que é social, não é biológico, então ela traz que via que tinha branco, que via que tinham indígenas e via que tinham pessoas negras. Muito legal, Vanessa, observar essa diversidade, principalmente a indígena, que muitas vezes é esquecida. Seguimos. Mas pouco. Então eu era a pessoa, a minha avó chegava e dizia, minha avó era branca, benzedeira, casada com um preto retinto. E ela dizia não sei o que, blá, blá, porque fulano é negro. Eu dizia, vó, a gente é negro? E ela ficava, mas como a gente é negro? Aqui ela tá falando de um fenômeno que é muito comum, né? Então, é trazido no livro da Lia Weiner, Famílias Interraciais. Ela fala que, às vezes, pessoas brancas, por serem racistas, para conseguirem se relacionar com pessoas negras ou pardas, elas fingem que a pessoa não é. Elas entram num campo de ilusão do mundo, da cabeça delas, e ficam vivendo, fingindo ou que a raça não existe, ou que aquela pessoa não é o que ela é. Né? Então, isso não tem exatamente a ver com a questão da multirracialidade, né? Mas isso é muito conectado com o racismo brasileiro, que é um racismo que tem interações. Então, se tem racismo, mas tem interações, como acontecem? Essa é uma das hipóteses que é colocada na tese da Lia Weiner, né? Então, um fenômeno muito violento, né? Dessa negação, dessa dissociação que é feita com as pessoas negras e suas descendentes mestiças também. Numa época em que ninguém falava disso. Mas eu fui ensinada a dizer que não era, né? Aquela coisa da gente, não, você não é, imagina. Não, você... Onde que você é? Minha filha, eu sou, olha os meus traços, olha o meu cabelo. Eu sou, olha a minha bunda, pô. Eu sou completamente negra. Bom, aqui a gente tem algumas coisas para poder avaliar. Quando a família chega para a criança mestiça e fala, não, mas você não é negro, com um determinado tom, que é o tom da maioria das famílias brasileiras, infelizmente ainda, né, estamos caminhando para procurar melhorar isso, é acreditando que ser negro seria algo negativo. Então, por a pessoa ser mestiça, tipo assim, não, mas você não é negro, aonde que você é? Que bom que você não é, né? Então, fique tranquilo porque você não é. Em outros contextos, isso também pode acontecer como forma de silenciamento de pessoas pardas, né? Que a gente, às vezes, não tá nem se afirmando negro, mas tá apontando situações em que sofremos racismo. E por a sociedade brasileira não acreditar que o pardo sofre racismo, como foi comprovado na tese da Verônica da Flon, as pessoas falam, não, mas você não é negro. E às vezes você nem tá afirmando que é negro, você só tá se colocando como um corpo que faz parte dessa discussão e que quer participar. Isso é uma forma de silenciar, tipo, mas você nem é? Ai, por que você tá de trança? Você não é negra? Ai, por que você tá fazendo isso ou aquilo, né? Então é sempre essa tentativa de nos tirar o direito de nos conectar com as nossas matrizes africanas. Às vezes tirando esse direito mesmo de amar e de honrar isso, mas às vezes também nessa mentalidade que é outra forma de racismo de tipo, ai, você não é negro, relaxa, como se ser mestiço de negro e não ser o negro original fosse menos pior, e aí traz toda essa carga desse racismo à brasileira, né? Então, tem essas duas situações, não tem como saber qual foi a aqui do contexto, né? Mas é importante perceber que é possível falar para uma pessoa mestiça, você não é negra, você é descendente de negros, mas também de brancos e indígenas. E tudo bem, sem vieses desse racismo, né? É possível construir isso, né? Então,
Hoje eu me construo dessa forma. Eu não sou negra, mas eu amo ser descendente de negras, eu amo os meus traços negros, eu amo afirmar, eu amo levantar o meu cabelo, eu amo a minha religião, Umbanda, né? Mas eu não sou negra, eu não tô falando isso porque eu odeio ser descendente, porque eu não quero assumir. Eu estou assumindo, na verdade, a realidade, que é, eu sou mestiça de negros e brancos, mas amo ser descendente de negros, e ser descendente de brancos é um grande desafio, mas faz parte da realidade, né? Então, eu encaro e lido com isso. Outro ponto que ela trouxe são dos traços dela, o traço do cabelo, os traços do rosto. Essa questão de quadril, de ter bundão, né? Isso é um estereótipo. Nem todas as pessoas, né, que são descendentes de africanas têm bundão. Então, acho que aqui é uma fala que eu vejo como inadequada, porque existem diversos corpos em África e, por exemplo, a minha parte africana são pessoas muito magras e compridas, eu também sou assim, amo ser assim. Então tem aí uma coisa da hipersexualização das mulheres negras e das mulheres mulatas. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu tenho certeza que a Vanessa não tá falando nada disso de maldade, não estou condenando, né? Só fazendo um comentário aqui, trazendo uma consciência pra gente poder conversar juntos. Porém, ela fala dos traços, mas ela também tem a pele muito clara. Isso é um traço dela. Então ela não tem só traços negros, ela tem também a ascendência branca que ela tem expressada na pele dela, no fenótipo e na experiência dela, porque por ela ter essa ambiguidade, ela vive uma experiência multirracial, ela vive uma experiência de parditude, que é esse embate que ela relata, né? Então ela falou desse embate. Isso é um embate de vivência multirracial. Se ela tivesse pai preto, mãe preta, não teria essas situações. Então são situações, são vivências que são da parditude brasileira, né? E que eu estou fazendo esse trabalho da gente poder pesquisar mais a fundo essas experiências e vivências e trazer novas soluções para antigos problemas. Vamos continuar. A pele foi do meu pai, mas até o canto é da minha mãe, né? E isso foi um embate. O canto é da minha mãe. É que existe uma crença racialista. Aqui não necessariamente é racista, né? Porque o que é o racismo? O racismo é todo esse sistema de opressão, toda essa hierarquização das raças, enfim, é muito amplo esse conceito. O racialismo é você acreditar que uma raça, que é um conceito social, não é um conceito biológico, então não tem essência, é acreditar que uma raça, por essência, ela tem características natas que viriam de algo que seria biológico, né? Então, como se assim, eu sou descendente de negros, então canto bem, porque veio essa voz, veio esse dom mágico que foi trazido a mim. Então, isso é o racialismo, é você acreditar que realmente existem diferenças na matriz e que essas diferenças não são construções sociais, que são. Então, por exemplo, o Stuart Hall, ele faz um estudo de cultura, que é uma das grandes referências do meu trabalho, em que ele fala o quanto para as populações negras, por questões raciais, só foi permitido a música, o esporte e outras práticas que envolviam o corpo, porque essas pessoas elas não tinham oportunidade de estudar, de se escolarizar, isso era proibido para elas, né? E aqui ele fala de realidades tanto europeias quanto afro-caribenhas, que têm semelhanças também com a nossa realidade brasileira, né? Em que essas pessoas elas não tinham outros caminhos, então elas iam para essas áreas. Futebol, o Mano Brown fala isso, né? Crime, futebol, música, eu também não consegui sair disso, eu sou mais um, né? O crime também ele fala, né? Já trazendo essa outra crítica. Então, cantar bem, eu sei que a Vanessa, por ser uma mulher multirracial, eu tenho muita empatia por isso, porque eu também, de uma forma diferente, né? Eu consigo ter identificação com esse lugar, mas assim, eu canto bem, então eu sou negra? Não. Não é cantar bem que define o negro, né? Então, existem pessoas de todo tipo de raça, né? Desse conceito social de raça, que cantam bem. Então tem que tomar cuidado também com o racialismo, né? A gente pode falar com mais detalhes do racialismo em outro momento. Comenta se você tem interesse. Vamos continuar. Né?
E isso foi um embate, sério. Assim, até eu demorei um pouco, porque você é ensinado a não ser, né? É muito bom você ver as novas gerações, como elas se afirmam. É demais, assim, um orgulho. Mas ainda temos essa situação de querer disfarçar e não querer se ver. Esse vídeo tá muito interessante, porque assim, até ela tinha dificuldade. Mas por que tanta dificuldade? A minha mãe é negra. Então ela nasceu, sou negra. Ela não gostava disso. Até hoje eu acho que ela tem dificuldades com isso, porque ela teve o processo dela, que é diferente. Mas ela era, sabia? Então, da onde vem essa coisa do até eu questionei? Vem do fato de ser uma pessoa multirracial. Então, a sua realidade sociocultural e material, elementos que você enxerga, vive, experiência, subjetividade e também as macroexperiências sociais, elas estão te mostrando que você é diferente do negro. Você é diferente do branco também. E você tem elementos desses dois grupos, claro, sofremos com o racismo, né? A gente não consegue, a gente puxa alguns traços dos brancos, mas a gente não puxa os privilégios, é o que mostram as estatísticas, não estou inventando na minha cabeça, as estatísticas mostram isso, trabalho com estatísticas e dados, e você tá vendo isso. Então é claro que existe também um questionamento, mas quando ela fala que existe esse incentivo pra gente negar, pra gente não reconhecer, é porque existe um incentivo pra gente negar e não reconhecer a nossa parte africana. Pra gente não amar, pra gente se odiar, pra gente odiar essa parte, né? Pra gente ficar buscando o branqueamento. Isso é um fato. Só que isso não acontece porque somos negros. Isso acontece porque somos mestiços descendentes de negros e estamos em meio a um sistema que é racista e que quer que a gente se embranqueça, né? Então existe, isso é uma pressão muito forte. Aí qual a solução para isso? Você sair falando que você é negro, né? Você virar negro, você não vai virar, entendeu? Mas pode ser você passar a amar as suas raízes negras, passar a parar de se negar, mas aceitando você. Amo ser descendente, estou ao lado dos meus ancestrais negros, vamos lutar juntos, né? Tenho os meus traços, amo os meus traços, estamos juntos, estamos do mesmo lado. Então, isso é muito importante. Mas não precisa também, então todos são negros. Não. Olhar para a diferença é uma forma de respeito, né, à diversidade. Você enfrentou o avesso do movimento negro não te lerem como negra? Ah, sim. Pela questão do colorismo? Por você ser negra clara? Sim, ainda, infelizmente, rola uma não aceitação dentro do próprio movimento. Então, eu e Bela Gil falamos uma vez num programa que a gente era preta, a gente errou. Por que rola uma não aceitação do próprio movimento? Porque os negros são gente do mal, o movimento negro? Não, não são. Mas é porque, assim, eles propõem algo que, na teoria, eles têm uma ideia do que será. Teorias. Quando chega na realidade prática, eles olham para os lados e pessoas como a Vanessa da Mata, eles não veem como uma pessoa negra. Por quê? Contraste e muitas vezes território. O que a pessoa viveu, eles veem ela como uma pessoa branca. Isso significa que ela é branca? Não. Isso significa que ela é multirracial, porque vão ter outras pessoas que vão exatamente falar que ela é negra e aceitar ela como negra, né? Mas então, essas pessoas que a veem como branca, se você só der para ela duas opções, ou branco ou negro, e elas estão dentro do negro e elas veem a Vanessa como diferente, é um mecanismo automático de colocar a Vanessa pro outro lado. Não, igual a mim, você não é. Talvez, em um mundo que estamos criando aqui agora, houvesse uma opção, que existe, né, aqui no meio. A Vanessa é branca, a Vanessa é negra, ou a Vanessa é mestiça desses grupos, uma pessoa parda hoje, que é a nomenclatura que temos oficialmente. Essas pessoas colocariam ela aqui no meio, porque, realmente, olha o cabelo dela, os traços e tal, ela vai ficar aqui no meio. E aí, em um mundo maravilhoso, não haveria toda essa... meu Deus, não me aceitam. O nome, porque negra, há um tempo atrás, você não podia falar. Negra era uma coisa
pesada, ruim, estavam manchando, como se fosse um eufemismo dizer, ao contrário, né? Falar do negro era como um americano. Você não pode dizer... A palavra tinha um componente pesado. Exatamente. Mas aí a gente falou isso sem perceber e foi assim... Outro ponto aqui, que é muito importante, mas que a gente pode aprofundar em outro momento, senão esse vídeo vai virar um filme. As palavras negro e preto, elas são sinônimos. Pesquise no dicionário. Significam a mesma coisa. Porém, o movimento negro, ao tentar implementar hipodescendência no Brasil, cria-se a teoria, que negro é raça, pardo e preto são cores. Sendo que branco também é cor, que tá lá no censo, e que é considerado raça também, branco. Né? Não tem um outro nome pra raça, e aí qual a cor, diferente do branco, todo branco é branco. E tem amarelo também, e por vezes vermelho também, que são cores que remetem à racialidade das pessoas. Mas, né, cria-se essa teoria de que negro seria a raça. Por quê? Porque pardo não é uma raça válida. Ser mestiço não é válido. Ser mestiço é algo que atrapalha a luta política. Ser mestiço confunde demais. Então, essa é uma visão extremamente pejorativa mesmo da multirracialidade. Porque realmente a multirracialidade ela é multifatorial. Só que o que a gente tem que fazer? Buscar soluções juntos para isso. E não querer que um sujeito multirracial se encaixe em caixas que ele não cabe mais, né? Então, por exemplo, tem uma influenciadora, o nome dela é Sanji, é um nome diferente. Ela é filha de pai indiano e mãe taiwanesa. Eu adoro o conteúdo dela lá no Instagram, @sanjubs, vou colocar pra vocês na legenda. E ela, basicamente, conta como é a experiência de ser mestiça desses grupos. Ela fala de conflitos, ela fala de várias coisas que são difíceis ali, mas ela sempre traz como é a cultura taiwanesa, como é a cultura indiana e tal. Esses grupos não tiveram nenhum sistema bizarro de escravidão ou opressão, então é uma situação que é um pouco mais simples, apesar das contradições e dificuldades. Mas imagina chegar pra ela e falar, não, o que você é não é raça, não é etnia, não existe, porque é mistura, isso é confuso. Para, escolhe, você é taiwanesa ou é indiana? Escolhe aí. Então, isso é extremamente violento com um corpo multirracial. Claro, a intenção do movimento negro era de união, era uma inspiração, realmente provar que os pardos também sofrem racismo, né, que são tratados, bem entre aspas, como negros, não são tratados como negros, sofrem racismo também, né, então... sofrer racismo não define o negro, né? Sofrer racismo é, infelizmente, uma experiência de alguns grupos no Brasil, indígena, negro e mestiço desses grupos que expressem isso no fenótipo e tragam isso. E aí algumas portas da sociedade se fecham quando essa descendência é identificada no fenótipo. Então, beleza, a intenção é boa e tal, né? Vamos se unir todo mundo, mas assim, eu preciso mutilar parte da minha experiência para eu poder participar do movimento de vocês? Como que é isso, assim? Eu não posso, então, se eu falar, eu sou mestiço e tal, mas eu tô com vocês, amo ser descendente negro, amo meus traços negros e tal, não pode. Então, Então, às vezes eu sinto que é uma coisa meio assim, né? Vou até falar um relato pessoal, assim, no sentido de que eu, Beatriz Bueno, vivi muito racismo, vivi me negando, igual a Vanessa fala, que essa negação da parte negra, alisei cabelo, evitava tomar sol, sofri realmente, vocês vão ver no meu livro, né, o tanto que o racismo afetou muito, principalmente a minha infância e adolescência, e hoje em dia afeta de outra forma, né? Ai, meu Deus, eu não quero chorar. Enfim, e aí você encontra as teorias do movimento negro, eu encontrei, né, e aí é como se o movimento negro chega e fala assim, meu bem, como um abraço mesmo, olha, você tá sofrendo tudo isso aqui, não é porque você é feia, porque você é burra, porque você é inadequada, porque você não é escolhida de Deus, é porque existe o racismo. Então é por isso que você tá passando por tudo isso, assim, e a gente pode se unir.
tem esses estudos, tem esses caminhos, vamos juntos? E aí meus olhos brilham, né? Meu Deus, tem um caminho, né? E tal. E aí eu leio, consumo tudo isso, estudo, devoro com do jeito que eu sou nerd, né? Estudiosa pra caramba. Devoro tudo isso e aí eu chego pra esse movimento que me acolheu e me abraçou e falou assim, caramba, amei isso aqui, muito obrigada por vocês terem me ensinado tudo isso aqui. Isso aqui me salvou isso aqui, me salvou entender que eu não sou feia, inadequada, e burra, e enfim, e não sou escolhida de Deus, e existe um sistema, existe um passado, existe... Caramba, gratidão. Só que eu tenho uma ressalva. Eu encontrei uma oportunidade de desenvolvimento aqui. Eu sei, né, que diante de tudo isso que sofremos, vocês estão propondo que devemos todos nos afirmar negros, né? Mas, ao meu ver, dessa forma, acaba não abrangendo necessidades minhas e de pessoas que pertencem ao mesmo grupo que eu. Identifiquei isso, observei isso na realidade, pesquisei, fiz pesquisa empírica mesmo, então, nossa, centenas e até milhares de pessoas não estão completamente contempladas por isso. Então, a gente pode criar juntos algo diferente? Eu quero contribuir. Eu quero ajudar a fazer acontecer com vocês. Obrigada por tudo que vocês me deram. Mas assim, quero chegar junto. Aí, não, mas tem gente que se identifica. Tem gente que é igual você, que gosta. A Vanessa da Mata tá aderindo. Por que que você quer ser diferente? Porque existem pessoas como a Vanessa da Mata que estão aderindo, mas existem pessoas que não estão e que estão tendo sofrimentos. Estão tendo grandes problemas, né? Então, eu quero realmente dialogar, trazer essas opções. Vamos juntos. Ah, não. 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 Você não vai fazer isso. E aí começa uma coisa de... Nossa, essa menina da Parditude, ela é perigosa. Porque ela quer existir... Como ela ousa, né? Vamos... às vezes eu tenho a sensação que querem me enterrar viva. Com o tanto de massacre que eu levo. Eu tenho essa sensação.